A população do nosso planeta Terra atingiu 1 bilhão de pessoas no ano de 1804, ou seja, pouco mais de 200 anos atrás. Que relevância teria essa questão? Hoje, no ano de 2025, nós já contamos com mais de 8 bilhões e 300 milhões de habitantes encarnados. Ou seja, depois de toda a criação do nosso planeta, no momento em que nós, seres humanos, passamos a habitar aqui, nunca tivemos tantas pessoas encarnadas. Mas nesse lapso de tempo de 200 anos apenas, aproximadamente, nós multiplicamos por 8 vezes. Significa que é muita gente chegando ao mesmo tempo. E em que condições? Hermance de la Jonchère Dufault, conhecida como Hermance Dufault, aquela jovem de olhos verdes, cabelos claros, encaracolados, que era uma adolescente à época da codificação, serviu de médium para Allan Kardec como jovem adolescente ainda, na codificação e em especial na elaboração da Revista Espírita. Era ela a médium que psicografava as mensagens dos Espíritos Venerados. E ela, na obra Reforma Íntima Sem Martírio, já publicada mais recentemente, na nossa época, a própria Hermance Dufault, nos informa que somos cerca de 30 bilhões de almas vinculadas ao planeta Terra. Ou seja, a capacidade provável de encarnação pode chegar a 21, 22 bilhões, mas somos cerca de 30 bilhões de almas. E o que isso tudo tem a ver com o assunto que nós vamos tratar nesta tarde? Tudo. Para nós compreendermos que estamos encarnando em grande quantidade, muitos retornando depois de breve intervalo, porque são múltiplas as nossas encarnações, mas muitos tendo a oportunidade de reencarnar neste momento de transição planetária, depois de séculos às vezes, sem terem permissão para retornar, dado o grau de perversidade, de ódio, de ignorância a que se permitiram. A ansiedade não vem sozinha. Na maioria dos casos, a ansiedade, ela se junta com a depressão. É impressionante. São transtornos e episódios depressivos. E diversas são as causas das duas, ansiedade e depressão. É preciso, portanto, autoconhecimento, para nós descobrirmos por que agimos dessa ou daquela forma. Mas como saber isso? É muito difícil. Que tipo de espíritos nós atraímos para perto de nós? Vamos refletir. Quais são as companhias espirituais que eu elejo, que eu elenco, para que estejam perto de mim? De acordo com o nosso comportamento, com a nossa moral, descobrimos por que nós vivemos e agimos dessa ou daquela forma. Allan Kardec, em A Gênese, faz uma análise sobre as tribos bárbaras que causaram tantos danos e sofrimentos quando estiveram encarnadas aqui, séculos e séculos atrás. Esses espíritos são atraídos por nós na atualidade e se cercam de nosso campo mental, nos induzindo a comportamentos deprimentes. Mas nós também podemos atrair espíritos do bem. Tudo é uma questão de autoconhecimento e de escolha. Frequentemente nós fazemos indagações fundamentais, cujas respostas estão diante de nós mesmos. Quem sou eu? De onde eu venho? Eu gostaria que cada um se fizesse agora essa pergunta e buscasse brevemente uma significação e uma resposta. No Livro dos Espíritos, questão 919, vamos encontrar qual o meio prático mais eficaz que tem o homem de se melhorar nesta vida, e de resistir à atração do mal. Kardec faz a pergunta e os espíritos venerandos dizem: um sábio da antiguidade vos disse: conhece-te a ti mesmo. O conhecimento de si mesmo é, portanto, a chave do progresso individual. E por isso nós precisamos identificar quem somos, por que sofremos, da onde viemos. E as 3 exposições dessa tarde, elas estão concatenadas, os temas são concatenados justamente para que nós possamos, ao terminar, refletir individualmente e chegarmos a algumas conclusões. E para isso, muito conhecimento e muita informação.
Joana de Ângeles, na obra Autodescobrimento, uma busca interior, nos adverte pontualmente: no inevitável processo da evolução do ser, o despertar da consciência abre-lhe as percepções para a realidade de si mesmo e consequente entendimento dos objetivos da existência corporal. Por quê? Quando eu tenho despertado a consciência, eu começo a entender por que eu estou aqui encarnado dessa ou daquela maneira. Conhecidos, prossegue Joana, conhecidos os próprios limites íntimos e as ricas possibilidades diante de si, ampliam-se os horizontes do discernimento e as ações pela libertação dos atavismos, comportamentos repetitivos, perniciosos que vimos realizando ao longo dos milênios passados, ensejando o avançar mesmo sob a imposição de sacrifícios. E é assim que deve ser. Mas ainda está um pouco confuso. Quem sou eu? Como eu vou entender? Eu sou criador ou sou criatura? Muito bem. Quem somos? De onde viemos, para onde vamos? A chave passa obrigatoriamente pelo nosso entendimento do Criador. Porque nós não somos os criadores ou o Criador. Nós somos criaturas. Deus é Criador. Nós somos criaturas, de certa forma, co-criadores, mas não comparáveis ao Criador. Criador desde a relva humilde e do menor inseto até os astros que se movem no espaço. Causa primária de tudo, ser soberanamente grande e sábio. Nós somos criaturas, portanto, fomos criados. Todo efeito inteligente tem, obrigatoriamente, uma causa inteligente. Mas nós nos deparamos, particularmente na nossa cultura ocidental, mas isso se dá em todo o globo terrestre, com conceitos antigos e ultrapassados. Nós não vamos muito longe. E quantas nações cultivavam, através do politeísmo, múltiplos deuses, desde os fenômenos da natureza a figuras mitológicas, trazidas pelos gregos, fluindo na imaginação, muitas vezes inspirados por demandas, por sofrimentos, mas na nossa imperfeição, seres humanos distorcemos muito a história. Depois, mesmo diante da perspectiva de um Deus único, migramos para a ótica do antropomorfismo, ou seja, querendo que o Deus tivesse as nossas características, numa inversão completa de valores. Vale saber que então julgávamos que Deus fosse uma pessoa, um homem, e é por isso que encontramos em templos e igrejas a figura de um homem barbado, com seu dedinho apontando, como se ele fosse uma pessoa, porque assim nós julgamos. Pode entrar, amiga, por favor. Boa tarde. Tem lugares aqui na frente e aqui no gargarejo também, sempre tem. E nesses conceitos antigos, em que julgávamos que Deus seria um homem, nós fomos transformando ao nosso próprio interesse. Quantos religiosos foram misturando o poder do Estado, o dinheiro, com os interesses da religião, manipulando as almas sofredoras e carentes, afetiva ou materialmente. E aí nós vamos encontrar até hoje, do século passado somente, que foi reconhecido que finalmente a Terra, o nosso planeta, não era mais o centro do universo. E quanta luta! Porque se a Terra era o centro do universo, então Deus estava aqui em cima, no teto da Terra. E aí julgou-se, como muitas religiões ainda de forma distorcida entendem, que Jesus Cristo seria Deus. E tanto isso acontece que nós vamos encontrar, e não cabe aqui a crítica, mas uma constatação, nós vamos observar a oração da Ave Maria. Santa Maria, Mãe de Deus. Deus não tem mãe, Deus é o Criador. Mas esse pensamento era norteado pela perspectiva de que o centro do universo fosse aqui, que tudo estava aqui. E hoje, como a gente vai ver daqui a pouco, tem muitas coisas que a gente desconhece e que vão mudar a nossa perspectiva de entender isso. Quem somos? De onde viemos? Deus, já que falamos que precisamos compreender quem é Deus de fato, não quem é Deus. Quem é Deus, para entendermos quem nós somos, vamos lembrar rapidamente. Deus é eterno, porque se tivesse tido um começo, teria saído do nada, ou teria sido criado por um ser anterior. Ele é imutável, porque se estivesse sujeito a mudanças, as leis que regem o universo não teriam nenhuma estabilidade. Deus é imaterial. Se fosse matéria, não seria imutável, estando sujeito às transformações da matéria. Único, porque se houvesse muitos deuses, não haveria unidade de vistas nem poder na organização do universo.
é onipotente. Se não tivesse poder soberano, haveria alguém mais ou tão poderoso quanto ele. E é soberanamente justo e bom, porque a sabedoria providencial das leis divinas se revela nas menores como nas maiores coisas. O universo, meus amigos, é a criação de Deus. O universo. A gente costuma discutir muito aqui nos grupos de estudo, mas no Livro dos Espíritos fica muito claro a diferença entre o espaço universal e a criação, que vem no capítulo seguinte. O espaço universal, onde tudo se encontra, esse espaço infinito. A criação é uma outra história. Vai abranger todos os seres racionais e irracionais, animados, inanimados, materiais e imateriais. Mas, como o nosso tempo é curto aqui, eu vou pedir a gentileza, se você apaga essas duas luzes para nós, tem um filmezinho bem interessante para nos ajudar a refletir sobre: será que o nosso planeta é tão importante assim? Que é Deus? Como é que a gente pode entender? Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. O que se deve entender por infinito? O que não tem começo nem fim, o desconhecido. Tudo o que é desconhecido é infinito. Poder-se-ia dizer que Deus é o infinito? Definição incompleta. Pobreza da linguagem humana, insuficiente para definir o que está acima da linguagem dos homens. Provas da existência de Deus. Onde se pode encontrar a prova da existência de Deus? No axioma que aplicais às vossas ciências. Não há efeito sem causa. Procurai a causa de tudo o que não é obra do homem, e a vossa razão responderá. Que dedução se pode tirar do sentimento instintivo que todos os homens trazem em si da existência de Deus? A de que Deus existe. Pois de onde lhes viria esse sentimento, se não tivesse uma base? É ainda uma consequência do princípio. Não há efeito sem causa. O sentimento íntimo que temos da existência de Deus não poderia ser fruto da educação, resultado de ideias adquiridas? Se assim fosse, por que existiria nos vossos selvagens esse sentimento? Poder-se-ia achar nas propriedades íntimas da matéria a causa primária da formação das coisas? Mas então qual seria a causa dessas propriedades? É indispensável sempre uma causa primária. Que se deve pensar da opinião dos que atribuem a formação primária a uma combinação fortuita da matéria, ou por outra, ao acaso? Outro absurdo. Que homem de bom senso pode considerar o acaso um ser inteligente? E demais, que é o acaso? Nada. Em que é que na causa primária se revela uma inteligência suprema e superior a todas as inteligências? Tendes um provérbio que diz: pela obra se reconhece o autor. Pois bem, vede a obra e procurai o autor. O orgulho é que gera a incredulidade. O homem orgulhoso nada admite acima de si. Por isso é que ele se denomina a si mesmo de espírito forte. Pobre ser, que um sopro de Deus pode abater. Silvia? As luzes, por favor. Só para a gente refletir como nós, com poucas informações, com breves reflexões, provocadas, estimuladas por Allan Kardec, codificador, nós conseguimos facilmente perceber que há informações com as quais vimos crescendo que deixam de fazer sentido quando a gente busca o apoio e o amparo na ciência, no conhecimento. Transportando-nos a alguns milhões de séculos atrás, acima da época atual, nós verificamos que a nossa Terra ainda não existe, que mesmo o nosso sistema solar ainda não começou as evoluções da vida planetária, mas que, entretanto, já esplêndidos sóis iluminam o éter. Já planetas habitados dão vida e existência a uma multidão de seres, de espíritos, nossos predecessores na carreira humana. As produções opulentas de uma natureza desconhecida e os maravilhosos fenômenos do céu desdobram, sob outros olhares,
os quadros da imensa criação. Mas nós não estamos sós. Saibamos que assim como nós estamos colocados no meio de uma infinidade de mundos, também estamos no meio de uma infinidade de durações, de vidas, anteriores e ulteriores, e a criação universal não se acha restrita a nós. Quem sou eu? Apesar de fortes restrições, o homem teve aos poucos que abandonar a noção de que tinha qualquer posição central no universo. E no começo do século XIX, reconheceu que vivemos num planeta nada excepcional, em torno de uma estrela, o nosso Sol, nada excepcional, localizada quase na extremidade de uma galáxia normal. Como assim? Será que são muitas? Só na nossa galáxia existem... Perdão. Uma apontada. Existem mais de 100 bilhões de estrelas, 30 milhões de sóis apenas na nossa galáxia. Alguém consegue imaginar? São coisas que nós olhávamos para o céu antigamente e não tínhamos condições de perceber, mas hoje, com os recursos da ciência, nós conseguimos viajar no espaço, trazendo imagens, reflexões, dados que são muito significativos. 100 bilhões de estrelas só aqui e nós nos achando grande coisa. Não, nós não somos grande coisa, mas somos importantes para Deus. Nós não somos melhores do que os outros, ao contrário, basta ver como nós ainda vivemos e por isso ainda habitamos num mundo de provas e expiações. Quando você se choca com a corrupção, com os crimes hediondos, com a barbaridade, com as guerras, e se pergunta, meu Deus, que horror! Mas você precisa estar aqui. Se hoje você não comete mais esse tipo de erro, esse tipo de falha, levante as mãos para o céu. Mas, com certeza, lá atrás, em outras existências, você fez a mesma coisa. Pior, possivelmente. E mesmo assim, como Deus nos oportuniza sempre o recomeço, e com a ajuda de muitos, e de nós mesmos, hoje estamos aqui. Um pouco melhores, ou um pouco menos piores. Certamente melhores, melhorando, mas ainda longe da perfeição. Nós não somos o centro do universo. Mas o que a gente sabe sobre o universo? E aí tem o último telescópio da Agência Espacial Norte-Americana, se chama James Webb, tem dados aí bastante interessantes para a gente ver que a nossa galáxia tem isso tudo, mas a gente pode ser um pouquinho menor ainda. Silvia, por favor. Eu botei um vídeo acelerado para a gente não consumir muito tempo com isso. O que nós já sabemos do universo na atualidade? Silvia? No universo já conhecido pelo homem, já conseguimos visualizar, são 3 trilhões de galáxias, porque o universo é infinito, mas aquilo que já foi possível contabilizar. 3 trilhões de galáxias com 200 bilhões de sóis. E nós, cheios de vaidade, de propriedade, é meu, cheio de egoísmos no coração.
Além do mundo corporal, do mundo físico, a habitação dos espíritos encarnados, que são os homens, existe um mundo espiritual, a habitação dos espíritos desencarnados. No universo, há outros mundos habitados, com seres em diferentes graus de evolução, iguais, mais evoluídos e menos evoluídos do que os homens. Que criatura que vocês conhecem de todos os bichos que vivemos nesse planeta que faz coisas e desperdiça? Qual é o bicho que desperdiça coisa? Nós. Por acaso o Criador criaria essa quantidade de galáxias e sistemas solares e sóis para só ter gente morando aqui? Naturalmente que não. Mas por que nós não nos comunicamos ainda? Vocês têm a resposta. Com a nossa natureza humana ainda, o que ia acontecer? Vamos conquistar, vamos extrair as armas, invadir, extorquir, tudo tem escravizar, tudo tem o seu momento. É claro que em mundos mais evoluídos há interação, mas aqui já há contatos, etc., sem sombra de dúvidas, e tem muita coisa que a gente não consegue abordar numa tarde só. Mas essa é uma outra história. Mas aí a gente vai ver o seguinte, que todas as leis da natureza, que valem em todo o universo, são leis divinas, porque Deus é o seu autor. Essas leis abrangem tanto as leis físicas quanto as leis morais. Mas aí eu volto para a pergunta: quem sou eu? A resposta é simples. Você é um espírito que foi criado muito tempo atrás e que vem evoluindo gradualmente de acordo com a sua própria capacidade de crescer e de melhorar. Simples assim. Nenhum sofrimento que a gente, quem vem ao seminário fala, o Paulo já vai falar essa frase de novo, nenhum sofrimento nosso, sem exceção, é indevido. Porque o Pai amoroso só nos dá a oportunidade de crescimento com amor. Os sofrimentos por que passamos são todos consequências, causas das nossas escolhas equivocadas, se não na presente vida, em vidas pretéritas. Havia uma pedra no caminho, e aí nós afirmamos, todas as pedras com as quais nos deparamos no nosso caminho, foram colocadas ali por nós mesmos. Mas a gente vai aprendendo com essa doutrina maravilhosa e vai refletindo. Mas aí agora, a questão, ser ou estar. Na língua portuguesa, são verbos, são expressões e verbos que trazem conotações distintas. Em inglês, por exemplo, eu posso ter uma palavra só, mas a conotação também vai variar. Mas por que isso é importante para eu entender quem sou eu? O verbo ser é usado para condições ou características permanentes. Então, você é um espírito. Você é um espírito. O verbo estar é utilizado para condições ou características transitórias ou não permanentes. Você é Regina Kister nessa encarnação. Mas já foi outras, Márcia, Fernanda, Roberto, Marcelo, e será assim por diante, porque nós, como espíritos, precisamos de todas essas vivências. Então, nós somos espíritos imortais e estamos agora no planeta Terra. Eu estou vivendo num corpo de homem, Paulo, etc., etc., nessa encarnação, no Brasil, etc., etc. Mas eu estou nessa condição. Mas o Paulo não é um espírito mortal. Aí que tá, qual o nome que eu vou usar? O nome das encarnações anteriores, os das próximas? O espírito é imortal. E é muito importante a gente buscar fazer essa distinção. Para quem conhece um pouco da doutrina espírita, vale lembrar que você é um espírito encarnado em um corpo material. O perispírito, e aqui para quem estuda um pouco mais profundamente, obviamente é uma simplificação, mas a simplificação é válida para esse momento. O perispírito é o corpo semimaterial, que une o corpo, o espírito ao corpo material. Os espíritos somos seres inteligentes da criação. Constituímos o mundo dos espíritos, que pré-existe e sobrevive a tudo. E nós viveremos para sempre. Então a gente começa aos poucos a responder, quem sou eu? Eu sou um espírito, eu não sou o criador, mas eu sou uma criatura. Mas tantos e tantos à minha volta. Nós, os espíritos, somos criados simples e ignorantes. Evoluímos intelectual e moralmente, passando de uma ordem inferior para outra mais elevada, até a perfeição relativa, porque perfeito, obviamente, só Deus, onde gozamos de inalterável felicidade. Jesus,
Não, Jesus não é Deus. Jesus é um espírito extremamente evoluído. Para nós, com certeza, é uma referência de perfeição, a possível perfeição. É um espírito crístico e é o governador do nosso planeta. Através dos espíritos superiores, nós temos a informação. Inclusive, Jesus participou do planejamento da concepção do nosso planeta, da formação da criação. Mas Jesus não é Deus. Cada mundo tem o seu Cristo, tem o seu Jesus equivalente para cuidar dessas almas complicadas, como nós somos. Os espíritos preservam sua individualidade antes, durante e depois de cada encarnação. O que vale lembrar que nós trazemos aqui, registrados no nosso corpo espiritual, aquilo que somos e que fizemos nas existências anteriores. Se cuidamos bem do nosso corpo, da nossa saúde, se fizemos o bem, trazemos essas heranças, mas também vamos manifestar aqui as patologias de caráter orgânico, ou emocional, ou espiritual, em função das nossas escolhas equivocadas. Então, meu Deus, eu sofro, eu devo ter sido péssimo. Fique tranquilo, todos nós fomos péssimos. E de certa forma, somos menos péssimos hoje, estamos melhorando. Então a culpa, o rancor, não vão nos ajudar em nada. Mas o arrependimento, sim, arrependimento é bom. Mas eu não sei o que eu fiz lá atrás, não precisa saber. Faça o bem. Mas aí, se eu falar um pouco mais disso agora, eu estou dando spoiler da palestra da Terezinha, ela vai brigar comigo já. Não posso. Então nós vamos continuar aqui. Os espíritos reencarnam tantas vezes quantas forem necessárias ao seu próprio aprimoramento. Então você está encarnado e, puxa, essa vida está difícil para mim, está uma droga, estou sofrendo pra caramba. Tem um lado muito bom, porque quando a espiritualidade explica que quando a gente passa por provas muito duras, significa que nós atingimos um certo grau de maturidade para passar por isso. Uma pessoa que tem uma doença, um câncer horroroso, uma doença emocional muito forte, ela está resgatando, mas ela tem condições de resgatar. Muitos de nós não temos estrutura ainda para passar por tal prova ou expiação. Então, quando você olha uma pessoa, nossa, essa pessoa é tudo de bom. Ela pode ser tudo de bom e pode ser tudo de fraca também, que ela ainda não está pronta. Tudo no seu tempo, mas a gente não tem que se comparar com os outros. A rapidez do nosso progresso intelectual e moral depende dos esforços que nós façamos, sim, para chegar à perfeição. Os espíritos pertencem a diferentes ordens, conforme o grau de perfeição que eles tenham alcançado. Podem chegar a espíritos puros, aqueles que atingiram a perfeição máxima possível, e a gente escuta uma definição dessa e pensa, meu Deus, qual é a perfeição máxima possível? É difícil de imaginar, nós não conseguimos imaginar. O nosso entendimento de Deus, hoje, em 2025, é proporcional ao que já conquistamos. Lembra-se que a gente falou? Há 2000 anos atrás, Deus era um homem de barba. Era o que se podia compreender. Hoje, com todas as novas informações sobre o Evangelho de Jesus, de que já dispomos, boa tarde, pode chegar, amigo, tem lugares aí. Qual o nome? Débora. Ah, Débora, está ali, ó. Seja bem-vindo. Com toda a nossa carência de informações, mas com tudo que nós já sabemos, uma certeza: nós estamos longe de compreender o Criador. Mas hoje já sabemos que ele não é um homem de barba. Aliás, era muito machista, né? Como era costume. Não é um homem de barba. E ele é o Deus não do nosso planeta, é o Deus de todos os mundos, de todas as almas, dos bons e dos maus. Bons espíritos, nos quais o desejo do bem é o que predomina. Interessante, porque essa classificação ela está simplificada aqui. Puros, bons espíritos e imperfeitos, há classificações mais amplas. Mas nesse caso aqui, quando a gente vai mencionar, quando a gente vai abordar bons espíritos, nos quais o desejo do bem é o que predomina, quem aqui já é um bom espírito? Pode levantar a mãozinha? Não, sem falsa modéstia. Nós temos bons desejos, queremos o bem às pessoas, mas não conseguimos ser assim. Predomina, essa palavra predomina, destruiu aqui a gente, né? Então, ó, bons espíritos, nos quais o desejo do bem é. Legal, eu sou um bom espírito, mas predomina ainda não deu. Então a gente entende por que a gente ainda está aqui, graças a Deus. E espíritos imperfeitos, caracterizados pela ignorância, pelo desejo do mal e pelas paixões inferiores. Nós talvez não sejamos mais tão ignorantes, talvez não desejemos o mal, na maioria dos casos, mas ainda temos paixões inferiores diversas.
falar mal do vizinho, da vizinha, ficar infeliz quando quando a colega de trabalho tem um sucesso. Como é que você pode ficar triste quando alguém está feliz? Porque você pensa em você e não pensa no outro. É por isso que nas nossas orações a gente busca o Criador e fala: meu Deus, porque Deus é meu. Protege a minha família, o meu marido, a minha esposa, o meu filho e os outros. E os filhos sem mãe, os lares destruídos, os abandonados, os que se odeiam, os espíritos obsessores. Trabalhamos muito isso na casa espírita. Não se deve afastar os obsessores, eles devem ser acolhidos na instituição. Então o que a gente faz? A gente atrai os bons espíritos, mudando o comportamento, mudando a atitude mental. E esses obsessores, eles são filhos de Deus e precisam de ajuda. Não de conivência, mas eles precisam ser acolhidos. Quando nós temos uma dívida com alguém, não adianta a pessoa mudar de cidade, a dívida continua. Então o que eu preciso é resolver a dívida, me arrependendo, fazendo todo o bem que eu puder, e dentro das leis de Deus, pagando, expiando aquilo que eu preciso passar. As relações dos espíritos com os encarnados são constantes e sempre existiram. Em suma, nós podemos seguir a sugestão de Santo Agostinho por meio dos questionamentos internos rotineiros. Nesse sentido, nós podemos tentar trazer às nossas reflexões a pergunta: quem sou eu? Ao nos perguntarmos isso, podemos fazer uma análise muito profunda e íntima, com foco no meu eu imortal, espírito. E ao nos perguntarmos quem nós somos, estamos perguntando também. Vamos ver perguntas para vocês pensarem nas respostas. Onde nós estamos no nosso processo evolutivo? Qual o meu grau de entendimento das leis divinas? Quais os meus defeitos? Quais as qualidades? Interessante, recentemente uma pessoa me contou que um padre estava passando uma orientação e o padre foi extremamente feliz, orientando um casal que estava tendo dificuldades, e o padre falou assim: posso dar uma sugestão para vocês? Peguem uma folha de papel e escreva os defeitos da pessoa com quem você tem briga. Toda a pandemia mostrou isso, né? Ficar dentro de casa o tempo todo não é fácil. E olha que tem casais que trabalham juntos, né? Que aí que é para gostar de sofrer mesmo. Mas escreva num pedaço de papel quais são os defeitos daquela pessoa. Não, tal. Mas escreva as virtudes. Isso você vai se surpreender que invariavelmente a lista das virtudes vai ser bem maior. O problema é que nós nos apegamos nos defeitos. E aí o outro faz a mesma coisa e o negócio é desanda. O que me torna um ser individual? Eu sou um indivíduo. Eu tenho o direito de errar, eu preciso errar para aprender, eu às vezes aprendo com os erros dos outros. Mas quem que eu sou? Por que eu sou indivíduo então? Que atitudes cristãs nós estamos tomando no nosso dia a dia, no nosso cotidiano? Já pararam para se perguntar? Quando a gente reage prontamente, quando alguém está tudo calminho, aquela pessoa que decola numa caixa de fósforo, ela está bem, alguém falou um defeito, ela pum. E quando revida, a força do revide tem que ser maior da ofensa sofrida, e aí fica, e é por isso que nós estamos aí, os desencarnados, nos odiando, nos matando, e assim vamos. Não eram eles, adoro dizer isso, mas é verdade, não eram eles que matavam os judeus na época das Inquisições, ou os muçulmanos, perdão. Não eram eles que matavam os cristãos, éramos nós. Éramos nós que vivíamos nesse planeta, muitos dos que estamos aqui. Hoje nós não somos mais aquelas pessoas. Então quando eu vou lidar com a minha culpa, também não posso dar spoiler da palestra do André, porque ele vai falar agora porque justamente causas anteriores do sofrimento. É natural que eu tenha cometido erros, mas eu não posso carregar essa culpa, eu preciso me modificar. A culpa me corrói por dentro, eu começo a me destruir com a depressão, e não vai resolver nada. Não, eu vou fazer uma regressão para saber quem eu fui, porque eu vou resolver. Você não vai saber que você... Não vale a pena esse tipo de coisa, primeiro porque você não sabe se o processo é confiável. E o que você vai ganhar com isso? Você vai saber que você foi realmente mal, sabe que você foi. Não tem sofrimento indevido, mas tudo bem. A vida ensina a agradecer todos os dias quando você abre os olhos, sorrir. Mas a vida ensina, na hora da lágrima, agradecer também. A lágrima reparadora. Porque Deus não comete injustiças para conosco. Então, na hora da sua lágrima, lembre-se: obrigado por eu estar passando por isso, e me ajude. E você consegue ter as forças para superar.
Mas achar que ia viver nesse planeta aqui sem derramar lágrima, só se você tiver com um problema nas glândulas aqui dos olhos que não vão sair. Não tem como. Que não seja da sua própria dor. A gente se sensibiliza com a dor do semelhante, não é verdade? Isso vai nos tornando mais humanos. E de que meios, então, a gente pode atingir esse tal desse autoconhecimento? Aí a gente volta para Santo Agostinho, maravilhoso, e consta no Evangelho. Fazei, diz Santo Agostinho, o que eu fazia quando vivi na terra. Ao fim do dia, interrogava minha consciência, passava revista ao que fizera e perguntava a mim mesmo se não faltara algum dever, se ninguém tivera motivo para de mim se queixar. Dirigi, pois, a vós mesmos perguntas, interrogai-vos sobre o que tendes feito e com que objetivo procedestes em tal ou qual circunstância. Perguntai ainda mais, se aprovesse a Deus chamar-me neste momento, agora, teria que temer o olhar de alguém? Ao entrar de novo no mundo dos espíritos, onde nada pode ser ocultado? A gente podia se dar uma vez por dia aquele segundinho para pensar nisso. Por que eu vou guardar mágoa? Por que ressentimento? Eu sou melhor do que quem? Por que eu tenho que julgar o outro? Pelas suas circunstâncias, pelas suas opções, pelos seus amores. Por que eu tenho que julgar o outro se eu não sou melhor? Cada ser humano é um espírito imortal que passa por diversas encarnações com o objetivo de aprimorar suas virtudes e conhecimentos. A evolução espiritual envolve o desenvolvimento moral, e é para isso que a gente está aqui, e intelectual, onde o espírito aprende a superar suas imperfeições e cultivar qualidades como a bondade, a justiça e o amor. E precisa, às vezes, dar uma raladinha assim. Tem que dar uma batidinha, né? Tudo dá trabalho, as coisas não aparecem. O que cai do céu, invariavelmente, é chuva, ou então um móvel que cai da janela. Mas a comida não chega pronta, na mesa sozinha, a roupa não aparece limpa no armário. Alguém se sacrificou, alguém se doou, alguém construiu, alguém edificou. E que sejamos nós também, esse ou esses alguém, ajudando a edificar coisas. Esse processo de evolução, ele é pessoal e intransferível. Então não adianta querer sentir a dor do outro por amor, isso não vai ser autorizado e não vai resolver o problema. Ou seja, cada indivíduo é responsável pelo seu próprio crescimento espiritual, embora possa contar com o apoio e a influência de outros espíritos e pessoas ao seu redor. Então, meus irmãos, alegria e sofrimento são consequências de nossas escolhas anteriores. Então, se ainda sofro, onde está a sua causa? Aí vocês vão perguntar para o André daqui a pouco. A gente passa aqui rapidamente para a bibliografia utilizada aqui nessa exposição. Depois, se alguém tiver interesse em ver a bibliografia, está à disposição também. E eu passo para vocês, retornando a palavra para a Silvia, a continuação da nossa agenda de hoje. Agradeço a sua paciência e a sua atenção. Muito obrigado.